Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Soares e hoje eu sou seu professor de Mecânica Geral e Estática dos Sólidos. Nós temos uma proposta hoje para vocês, que é a resolução de um exercício de equilíbrio do corpo por decomposição vetorial. Presta bem atenção. Olha esse exercício, tá? É o que nós temos aqui, são dois cabos, né? Nós denominamos força A e a força B, sustentando uma força-peso. Vamos analisar isso com maior precisão. Olha só. O que nós temos aqui é o cabo da força A aberto a 60 graus no eixo X. E o cabo da força B aberto a 20 graus também, esse ângulo aberto referente ao eixo X, certo? E cabe aqui também dizer que nós vamos trabalhar hoje com quadrantes. Então, X no primeiro quadrante ele é positivo, no segundo quadrante, que é esse lado de cá, ele é negativo, né? O Y no primeiro e no segundo quadrante se torna positivo, ele é positivo, ok? Vamos lá. O primeiro passo nosso aqui vai ser o quê? Determinar que a somatória das forças atuantes no eixo X são iguais a zero. Isso é uma condição, né, para aplicação, uma condição de estática dos sólidos. Então nós temos que a decomposição das forças FA e FB no eixo X, né, como nós estamos vendo aqui no sistema, deixa tracejadozinho, e nós vamos nomear agora a força A como força AX, decomposta no eixo X, ok? E a força B, por estar no segundo quadrante, na direção contrária da atuação da força AX, né? Força AX, ela está nessa direção, ó. E a força B, ela está nessa direção. Então, a força BX, ela é negativa, ok? Então, nós vamos aplicar isso aqui, mas primeiro nós vamos determinar o que é força X, Fx. Né? Fx para nós, ele é igual a força vezes o cosseno do ângulo aberto. Quando o seu cateto ele é adjacente ao ângulo aberto no eixo X, nós vamos Fx dessa forma. Então, vamos lá. FAX, né, que é positivo, menos FBX, e a nossa condição estática, igual a zero. É uma condição de equilíbrio. Tá? Então nós verificamos que Fx é igual a força vezes o cosseno do ângulo, então FAX vai ser igual a FA vezes o cosseno de 60 graus, menos FB também vezes o cosseno de 20 graus. Isso tudo igual a zero. Condição de equilíbrio também aplicada nessa resolução. Bom, eu vou isolar a força B. A força B, ela vai ser igual... Força A, desculpa. Ela vai ser igual a força B vezes o cosseno de 20 graus dividido pelo cosseno de 60. Essa divisão do cosseno de 20 pelo cosseno de 60 vai me gerar um fator de multiplicação pela força B. Então, a força A vai ser igual à força B vezes esse fator, que é 1,88. Olha que legal. Nós encontramos aqui uma condição para encontrar a força A. A condição é que eu encontre a força B e multiplique por esse fator. Né? Foi a expressão que nós achamos nessa resolução do eixo X. Agora nós vamos para o eixo Y. A somatória das forças atuantes no eixo Y também é igual a zero. Certo? Na decomposição das forças no eixo Y, que nós temos aqui, se vocês perceberam, está decomposta a força A em um Y e a força B em um Y. Nós temos que a força B agora é nomeada, né, ou denominada força BY.
E a força AY. Porque a atuação dela agora é no eixo Y, que nós estamos verificando. Nós estamos observando aqui também que as duas, né, tanto a força BY quanto a força AY, elas são na mesma direção. Na regra dos vetores, vetor na mesma direção, somados, tem que ser somados. Mas nós verificamos que a força peso está na direção contrária, atuando no eixo Y. Então, a atuação do eixo Y é a força AY mais a força BY menos a força P. Vamos escrever essa expressão. A força AY mais a força BY menos a força P é igual a zero. Certo? Então, nós vamos agora determinar, igual nós determinamos a força X. Força Y é igual a força vezes o seno do ângulo aberto. Ok? Então, força AY vai ser igual ao quê? A força A vezes o seno de 60 graus. Força AY vai ser igual a força A vezes o seno de 60 graus, mais a força B vezes o seno de 20 graus. Isso igual a... Eu estou passando a minha força-peso para o outro lado, que minha força-peso é igual a 500 newtons. Ou se não, invertido, é lógico. Então, nós temos aqui que a força A vezes o seno de 60 graus mais a força B vezes o seno de 20 graus é igual a 500. Nós temos duas incógnitas numa expressão. Não dá para resolver. O que nós vamos fazer aqui é uma condição criada aqui no eixo X, né, que vai virar uma condição substitucional para nós. A força A ela é igual à força B vezes o fator 1,88. Porque nós temos que deixar e condicionar a nossa expressão com uma só incógnita, tá? Então nós vamos resolver dessa forma. Olha lá, força B vezes 1,88 vezes o seno de 60 graus, mais a força B vezes o seno de 20 graus, é igual a 500 newtons. E assim nós fizemos o quê? Transformamos tudo numa só incógnita da nossa expressão. Toda ela só tem uma incógnita, porque nós vamos resolver isso aqui, multiplicando esse fator pelo coeficiente do ângulo de 60 graus, do seno de 60 graus. Né? Vamos lá. Vou frisar aqui para a gente não se perder, porque isso aqui é a substituição de FA. FA é igual a esse termo aqui. Vamos lá. Esse fator, 1,88 multiplicado pelo seno, vai nos dar o quê? FB vezes 1,63. Mais FB vezes o fator, né, o coeficiente do ângulo de 160 graus, de 20 graus. É igual a 0,342. Mas hoje eu vou usar 0,34. Tá? Isso é igual a 500 newtons. Bom, somando 0,34 mais 1,63, nós vamos ter que FB vezes 1,97 é igual a 500 newtons. Esse produto tem uma multiplicação aqui, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, FB vai ser igual a 500 dividido por 1,97. Agora eu vou ter um resultado, o valor da força FB. FB, né, vai ser igual, ou é igual, a 253,8 newtons. Que bacana. Nós descobrimos a tensão atuante nesse cabo. Né? A tensão atuante no cabo FB é igual a 253,8 newtons. Mas também descobrimos o caminho para solucionar a nossa força A, para encontrar a força A. Porque a força A é igual à força B, que é essa aqui, vezes esse fator. Então vamos lá. Força A é igual a 253, que é a força B, 0,8, vezes o fator de 1,88. Certo?
condicionado na nossa expressão do eixo x. Certo? Então vamos lá. A força A vai ser igual a 477,1 newtons. Olha que bacana. Rapidinho nós encontramos as duas forças atuantes aqui, né, tensionando os dois cabos, decorrente da sustentação da força-peso, certo? O caminho que nós encontramos para a solução desse exercício foi por decomposição vetorial. Em decomposição vetorial, você analisa o caminho criado e os caminhos, né, na decomposição em cada eixo, né, e a direção dos vetores, ok? Pessoal, fico por aqui e espero ter atendido uma necessidade de vocês de momento, tá? Volto em breve. Até logo.